Hello guys, my name is Paul. I am from CP Idiomas here in Brazil, Curitiba. And today I wanted to talk about word nature, né? Exatamente isso, a natureza das palavras. Vocês já ouviram ou talvez vocês já falaram, né? Vocês mesmos já falaram que você sabe ou tem o vocabulário, mas você não sabe como juntar ele, né? Como colocar ele numa frase, ok? Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema é saber a natureza daquela palavra, o que ela representa ou representaria numa frase, ok? Deixa eu só compartilhar outra tela aqui, ok? Por exemplo, se eu tiver a palavra andar é um verbo, certo? É uma ação. Okay? Ela não pode estar em outra, na posição numa frase, sem ser ela o verbo, sem ser ela a ação. Ok? Então, por exemplo, aqui tenho várias palavras. A palavra word form, perdão, elas me pedem para eu dizer qual é a natureza dessa palavra e depois providenciar um exemplo. Então, vamos lá. Deixa eu só annotate and here, ok? Então, essa palavra prescribe, ok? Prescrever. O que é? Prescribe é um verbo, ok? Verb é um verbo. Então, o exemplo que eu vou colocar aqui, ele tem que estar na frase, a posição dele deve ser de verbo. Então, eu começo, por exemplo, the doctor prescribed some medicine. Okay? Simples assim. Qual é a função do prescribe? Falar sobre a ação que uma pessoa fez, ok? Então, se eu, por exemplo, que viesse muito parecido, prescribe, a prescription é muito parecido, mas eu não vou misturar elas, eu não vou falar que elas são as mesmas coisas, porque uma prescribe é um verbo e prescription é um substantivo, que em inglês é noun, ok? Então, aqui eu começaria a frase com ela porque é uma das funções do substantivo, começar uma frase. Então, poderia falar assim: the prescription was wrong, no, correct. Was correct. Né? Quer dizer, o que o doutor recomendou estava certo. Era isso que eu tinha, essa era a enfermidade que eu tinha, né? Tanto que a prescrição que ele mandou, tudo aquilo que ele recomendou, serviu e agora eu me sinto bem. Right? So the prescription was correct. Agora a palavra genetic, right? Is going to be an adjective. Vai ser um adjetivo. Então, sabendo que ele é um adjetivo, eu preciso ter duas palavras trabalhando juntas, quer dizer, um substantivo e esse adjetivo aqui. Eu começaria, por exemplo, genetic disorder, right? Pensando em disorder, ok? Genetic disorder, é um desordem genético. Vamos lá. Posso dizer disorder, não, genetic disorders are very common. Né? Desordens genéticos são comuns. Né? Como o Charles Xavier falava, we're mutants. Okay? Agora aqui, genetics, percebam que esse S ali no final já fez com que a palavra genetic virasse um substantivo, genetics. Né? Então, aqui eu já usaria como I study, já usaria como complemento, por exemplo. I study genetics at
UCLA, por exemplo. Eu estudo genética. Já nesse caso, eu colocaria com maiúsculo porque eu estou falando da matéria ou do que eu estudo em si, right? I study genetics, ok? Então, dependendo da função ou da natureza da palavra, eu vou conseguir identificar o lugar dela na frase. Então, eu preciso fazer essa tarefinha. Tem substantivos, que é noun, tem verbos, tem prepositions, preposições, tem adjectives, adverbs, adjetivos, advérbios, né? Então, eu sabendo qual a natureza daquela palavra e como e onde eu posso usar esse tipo de palavras, tudo fica mais fácil, né? Porque se eu tenho uma regra generalizada, por exemplo, adjetivo em inglês sempre antes daquilo que eles caracterizam, então eu não preciso ficar me matando cada vez que eu achar um adjetivo ou cada vez que eu quiser usar um adjetivo na frase, porque eu já tenho uma regra na minha cabeça já estabelecida, ok? É isso por hoje. Eu vou deixar aqui para vocês continuarem descrevendo o que é, qual é a natureza dessas palavras aqui e dar os exemplos que vocês quiserem, ok? Thank you. Bye bye.